Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast de papo com essa que vos fala, com a Pri. Já pega o cafezinho, o chazinho e vem, que essa hora é só nossa. E hoje, aqui no nosso podcast, nós vamos conversar sobre sexualidade, autoestima, aumenta o volume, presta atenção. Nós estamos recebendo uma diva maravilhosa, ginecologista, a doutora Adriana Lopes. Ela entende desse assunto e vai estar babado o nosso bate-papo. Doutora, seja bem-vinda! Que delícia estar aqui com você nesse momento. Obrigada pela disponibilidade. Que iniciativa gostosa poder bater papo, conversar, né? Passar informação de uma maneira descontraída para que as pessoas possam se identificar, que elas possam aproveitar e consumir o máximo, né? Exatamente. E um assunto que acaba sendo ainda hoje meio delicado para algumas pessoas, né? Muito. Ficam meio assim quando a gente fala em sexualidade feminina, em autoestima, em autoconhecimento, em prazer feminino. Muita gente fica meio, oh, meu Deus, esse assunto, né? Não, a gente tá aqui para falar sobre isso, para quebrar os tabus e trazer para você o máximo de informações que a gente puder, doutora. O autoconhecimento tá diretamente ligado aí, né? Com a autoestima, né? Com o prazer, né? Com a satisfação da mulher, a qualidade de vida, né? Então, o que eu falo assim, né? Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de passar para as mulheres, né, Pri, é que nós precisamos superar alguns obstáculos, algumas frustrações, algumas crenças e culturas que nos foram passadas de uma maneira tão arraigadas e que pra gente é difícil entender isso, né? Então, por exemplo, ainda hoje, quando você tem um filho homem, esse filho homem, ele ainda por algumas famílias, ele é criado de uma maneira diferente. Ele é criado para ser o pegador, ele é criado, né, para conhecer sobre o sexo mesmo, a sexualidade muito mais precoce do que a mulher. A mulher ainda carrega aquele estigma na testa, né, de que se você se relacionar com alguém, se você se tocar, você acaba deixando de ser a menina de família, né, a patricinha que todo mundo quer ser. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa tratar. É o seguinte, né? A gente precisa conscientizar os pais de que essa educação tem que mudar. Se a gente não muda isso em casa, se a gente não passa isso para as nossas filhas, né? De que, olha, você pode sim ser uma mulher empoderada, você se conhecer só vai te fortalecer e sabe o que mais? Vai impedir que as pessoas que querem te fazer algum tipo de mal consigam. Se a gente parar para pensar hoje, pegando o link disso de fazer mal, né? Se a gente parar para pensar hoje nos abusos que nós temos, são abusos feitos com meninas que não tiveram conhecimento, ainda muito jovens, e que não sabem como se defender porque não conhecem o próprio corpo, né? Por que a gente tem esse estigma de se tocar? Por que, né? Por no que teu que consultório feio? você tem essa percepção, assim? Sim. Quando chegam as pacientes, esse tabu, esse assunto de autoconhecimento, você percebe muito isso? Muito. Eu ainda percebo que as mães levam as filhas e as mães têm ainda uma resistência de deixar as filhas sozinhas. Parece que é proibido, né? Assim, não pode falar, não pode falar sobre sexo, não pode falar. E aí, quando a mãe vai junto e eu abordo os assuntos, porque eu acho importante que as meninas, as mulheres, as adolescentes que estão se conhecendo entendam, olha, aqui eu posso vir porque aqui eu sei que o papo é reto. Né? Eu sei que ela vai me passar informação se eu precisar, porque às vezes a gente é mãe, né? A gente é mãe, a gente tem limitações, nem todas as mães têm uma habilidade de falar sobre sexualidade e sexo. A abordagem, assim, né? Não é fácil às vezes, por quê? Até porque para elas não foi fácil. Né? Então elas não têm essa facilidade. Então o que eu quero passar para as meninas é justamente isso. Olha, venha que aqui o papo é reto. O que você me perguntar, eu vou te responder. Só que assim, né? Eu costumo dizer, a partir do momento que você dá o primeiro passo, você assume responsabilidades. Sim. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. Então a gente precisa desenvolver isso nas mulheres, né? Mas esse cuidado e esse conhecimento vai blindar de pessoas que estão querendo se aproximar de alguma maneira para prejudicar ou para fazer mal para essa menina. Porque a partir do momento que chegar uma pessoa que ela conhece, que normalmente são as pessoas mais próximas, né? Querendo abusar de alguma maneira, ela vai saber, mas peraí, eu me toco, essa parte é íntima, é minha, eu sei para que ela serve, eu sei como eu devo me tocar, quem pode chegar até aqui, a gente vai conseguir diminuir também essa questão do assédio. A orientação, né? Sim. O diálogo, né? Quando o assunto é esse, é muito importante. É você deixar essa coisa de uma maneira mais leve. Né? Eu costumo brincar em casa, você sabe, nós temos 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E todos, assim, foram criados da mesma maneira. E o meu marido, ortopedista, ele falou assim para mim, Adri, o negócio é o seguinte,
Papo reto. Quem vai conversar com os meninos sobre sexo é você. Quem vai ensinar a colocar a camisinha é você, porque eu não tenho essa habilidade que você tem. Então, os pais não precisam ter essa obrigação. A única coisa que a gente tem que ter é esse feeling de dizer o seguinte, bom, eu não tenho essa facilidade. Vamos até quem possa ajudar, né? Exatamente. É, porque isso que você falou é importante. A informação chegar, né, de maneira correta, a orientação. E se você não sabe, pedir ajuda, que isso é muito importante. Você tendo esse conhecimento, né, o autoconhecimento, tudo fica muito mais fácil e mais claro. E vai refletir depois na qualidade de vida dessa mulher, né? Porque muitas mulheres não têm essa qualidade, né, na vida sexual, na vida adulta, não se descobriram. O que é importante a mulher conversar sobre? Então, exatamente isso, né? Agora, inclusive, é o momento para isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. A questão de você se conhecer, né, de você entender as suas limitações, porque assim, a gente é mulher, né, Pri? A gente se preocupa, se puxa, será que, eu tô pensando assim agora, será que não tô parecendo gorda, gente, nessa gravação que a gente tá fazendo, nesse nosso bate-papo? Estávamos falando agora né? há pouco antes de começar, será que a gente tá, por quê? Porque a gente é mulher, a gente se preocupa com isso é muito bom a gente dar liberdade para essas preocupações, a gente gostar de ser mulher, a gente se preocupar com os detalhes, mas o mais importante de tudo é a gente entender as nossas limitações. É entender que os nossos pontos fracos podem se tornar pontos fortes, dependendo de como a gente enxerga isso. Então, por exemplo, eu nunca vou ser magra. Eu não tenho uma constituição magra, eu me esforço para isso, mas eu nunca vou ser magra. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou usar de outra maneira, né? O que eu vou fazer? Eu vou me empoderar pensando, bom, eu não vou ser mignon, mas eu posso ser mulherão. Então, sabe, é você se posicionar sabendo... Valorizar suas características. E respeitar. E respeitar. Né? Então, você torna um ponto que às vezes era um ponto mais fraco, você torna ele um ponto forte para você. Então, o que isso vai trazendo? Isso vai fortalecendo a tua autoestima. Porque a mulher, para ser empoderada, para ser feliz e para se conhecer, tem que ter autoestima. E a gente precisa, Pri, alimentar a autoestima. E você sabe, doutora, que às vezes quando a gente fala, né, em autoestima, amigas que estão me assistindo agora, vamos ver se vocês se identificam. Falou em autoestima, você já pensa em dinheiro. Gastar dinheiro, vou ter que investir. Cara, às vezes são atitudes mesmo, né, que vão transformar a tua autoestima ali. É você tirar aquele tempinho pra você, sei lá, fazer uma caminhada, assistir um filme que você gosta, fazer uma hidratação caseira no cabelo, ter aquele tempo pra você se conhecer, pra você relaxar um pouco. Tudo isso vai alimentando a nossa qualidade de vida, né? É você tirar esse tempo para você. O tempo que você reserva para você e você se dedica para ele, constrói a tua autoestima. Então, aquele momento onde nós estamos em casa, em família, né? A gente tem que aprender a valorizar mais esses momentos, aprender a querer ser mais e ter menos, né? Porque senão a gente fica exatamente nisso que você falou. A gente fica tão condicionada a dinheiro. Não é? Eu quero ter uma casa assim. Não, essa casa agora eu quero maior, eu quero diferente. Eu quero um outro carro assim. E aí você deixa de ser. Você deixa de ser feliz, você deixa de ser simples, você deixa de ser quem você é. Né? Então você deixa de se permitir se conhecer. Por quê? Porque você está sempre buscando algo mais. Então essa insatisfação que a gente tem, né? Essa insatisfação é algo que a gente precisa desconstruir. Né? A gente precisa entender, não, pera lá, eu sou assim, eu tenho os meus pontos fracos, ok, mas eu me fortaleço com isso. A maneira com que você se apresenta às pessoas, né? A sexualidade, ela nasce com a gente. E a gente vai construindo isso durante a vida. E a sexualidade nada mais é do que uma energia, né? Então ela é uma energia onde a gente busca afeto, amor, intimidade, a gente busca isso, mas a gente ela sofre ações de pensamentos, de sentimentos, e tudo isso muda a nossa vida. A maneira com que eu me apresento, ou a maneira que eu quero que as pessoas me vejam, ou como eu quero ser vista. Quantas vezes isso mudou durante a tua vida, Pri?
Muitas, nossa, meu Deus, muitas vezes. Estamos em constante mudança, né? Exatamente. E a sexualidade, ela é essa energia. Hoje, se a gente buscar uma definição para a sexualidade, é extremamente complicada. Porque ela é uma energia, ela é virtual, né? Então, ela é formada por diversos componentes que alimentam isso. E essa energia que nos traz vida. Então, por isso que a gente fala assim, a sexualidade... As pessoas às vezes confundem, né? A sexualidade então está relacionada a sexo, isso está relacionado à vida, quer dizer que se eu optar em não ter sexo, eu não tenho vida? Nada disso. A sexualidade é um conceito. O sexo em si, ou ele está relacionado ao nosso órgão genital, ou ele é o ato sexual em si. Né? Mas são coisas diferentes. Isso é bom explicar, né? Isso, porque sabe por que é importante, Pri? Pelo seguinte, existem mulheres, as mulheres que estão nos ouvindo agora, que optaram em não ter relação sexual. Existem mulheres que tiveram relação sexual e que se frustraram e que estão com dificuldade de dar um passo à frente para voltar a ter relação sexual, né? E essas mulheres estão olhando e pensando assim, bom, então eu não tenho nem autoestima, nem autoconhecimento, nem nada, porque eu não tenho sexo. Não, meninas, é nada disso. Você tem que ter a sexualidade, esse conjunto de energia que te faz viver, que te dá energia para a vida, que faz com que você sorria, que faz com que você supere as dificuldades de uma maneira diferente. Isso é energia que a gente tem. O sexo é um outro ponto, né? O sexo é importante. Eu particularmente acho no relacionamento, Pri, e isso causa uma polêmica enorme toda vez da polêmica, que eu tô falando. Pode falar. Que é sobre, eu acho que o casamento, o sexo é fundamental. As pessoas falam assim pra mim, então você acha que o sexo é mais importante que o amor? Se eu buscar no que eu acabei de falar, Pri, se a gente buscar que a sexualidade, ela se alimenta de sentimentos e que o amor é um sentimento, né? Eu não tô falando que o sexo é mais importante que o amor. Eu estou falando que o sexo, o amor, estão dentro dessa sexualidade. Portanto, sexualidade e sexo é importante sim num casamento. É muito complicado quando a gente percebe casais e assim, eu tenho feito um atendimento para algumas mulheres e aí até buscando atender alguns casais, quando a gente atende casais fala assim, doutora, a gente tinha um relacionamento tão legal, né? Agora a gente virou amigo. O que fazer nesse caso aí quando... Eu acho que muita gente que tá vendo agora ou nos ouvindo aqui pode se identificar exatamente com isso que você falou, né? Casamento de anos, relacionamento de anos, às vezes nem tanto tempo assim, mas tem toda aquela afinidade, mas acaba se identificando como uma parceria, uma amizade, assim, né? Isso. E é importante a gente entender que casamento, relacionamento, né, gente, é cumplicidade, é intimidade, é parceria, é amizade, mas... existe a necessidade de você alimentar o seu próximo e a você com uma coisa chamada tesão, que é uma energia de vida. É importante você se alimentar disso e você alimentar o teu próximo. É importante quando você olha para o teu parceiro ou para sua parceira e você fala, nossa, adorei esse perfume. Ou tipo, nossa, essa cor ficou ótima para você. Aquilo desperta sentimentos e libera hormônios de prazer e de satisfação no teu parceiro. Não é isso que a gente gosta? Porque quando você se arruma, o que você quer que o Marcos fale pra você? Queremos elogios, muitos elogios, né? Pra você se perceber assim, ter aquela percepção que a pessoa ainda ama, ainda deseja, né? Isso, que o Marcos olha pra você, né? E fala assim, essa é a minha mulher, né? Claro, você é esposa, você é dona de casa, né? Você é profissional, mas você é mulher. E o importante que eu falo assim, antes de nós sermos mãe, dona de casa, profissional, amigas, nós somos mulheres. E nós precisamos alimentar esse nosso conhecimento. Isso é muito esquecido, né? Então. Isso é muito esquecido na rotina da maternidade, do trabalho. Nossa, tanta coisa. Então. E aí, o ser mulher fica em último lugar. Às vezes nem último, às vezes nem existe mais, né? E a autoestima tá onde? Nossa, vai junto, né? E aí, como é que você tem uma sexualidade legal? Se você não se alimenta, não alimenta. É um efeito dominó, né? Exatamente. Aí o teu relacionamento vai como? Com você mesma. Primeiro relacionamento que vai murchando
É o seu com você mesma. É a maneira com que você se admira no espelho. Perceba que a doutora, ela vai explicando, né, de uma forma perfeita pra gente, só que tudo que você traz, voltamos àquilo que tem a ver com a gente, né? Sempre. Quando você tá bem com você, tudo vai fluindo. Isso. Agora, quando você não cuida de você, que daí às vezes você põe a culpa no parceiro, na parceira, no marido. Ponto mas ótimo. E você, né? Você tá bem pra você poder transbordar isso, né? Isso. Esse ponto é chave. Quando você fala assim, olha, ó, doutora, um exemplo. Doutora, é o seguinte, tudo bem, o nosso casamento não tá legal, mas a culpa não é minha. Né, gente? Não existe. Né? Casamento são duas pessoas vivendo no mesmo ambiente, com criações diferentes, ambições diferentes, sonhos diferentes, tentando chegar no mesmo lugar. Então, se a gente tem sucesso, ótimo, mérito dos dois. Se a gente fracassa, infelizmente, consequência dos dois também. Então, a gente precisa entender que não existe isso, a culpa é de um ou é de outro. Quando nós entendemos que nós precisamos compartilhar tudo, né, o sucesso e o fracasso, a gente fortalece. Quando que você se fortalece? Como que você se fortalece numa situação de que você se sente fragilizada? Quando você tem alguém que chega e fala assim pra você, peraí, Pri, você tá fragilizada nesse momento? Mas eu tenho um jeito que pode te ajudar. Eu tenho algo que eu pensei e que vai poder te fortalecer. E essa pessoa te pega pela mão e te leva nisso. E o que você está fazendo? Você está compartilhando com ela. Ela está compartilhando com você, porque nós não somos seres individuais. A gente não pode. A gente vive em comunidade. Por que daí no relacionamento a gente não faz isso, né? A gente não segue essa lógica, né? Isso, essa dificuldade de chegar para o teu parceiro. A gente precisa entender que nós podemos expor os nossos pontos fracos. Que a gente antigamente, e isso vai um recado para você que está nos ouvindo. Expor o ponto fraco não é você se tornar frágil ou fraca. Expor um ponto fraco é você dizer para a pessoa que está ao seu lado, eu confio tanto em você, que eu estou dando não o meu melhor para você, mas o que eu tenho de mais fragilidade em mim, o que eu tenho de algo que mais me incomoda, é um ponto fraco que me deixa totalmente exposta. E eu tô dando isso na sua mão. Aí você vê a responsabilidade que você está passando para o seu parceiro, para sua parceira, Pri? Uhum. Quando ela pega na tua mão, quando ela recebe, poxa, peraí, ela não me deu o melhor dela. Ela me deu algo que eu tenho que lapidar e ela tá dizendo o seguinte, você precisa me ajudar a superar isso. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Eu acho que isso, né? Você se conhecer, entender os seus pontos, você vai conseguir ter um relacionamento melhor. Porque eu acho que a falta do diálogo também no relacionamento, né, doutora? Você deve ter muitas queixas no teu consultório, né? Que aí a mulher, ela não gosta disso, ela não quer isso, ela não sabe isso, mas ela guarda pra ela. Aí chega o maridão lá, né, o namorado, a parceira, chega lá e você não fala. E aí parece que há um medo, assim, de você falar, olha, eu não gosto muito disso, não acho legal, vamos fazer tal coisa. Parece que, eu não sei, fica aquela situação meio assim, né? Você recebe queixas assim também? Sim, eu falo pra... Parece que vira uma obrigação, né? Tem que agradar. Eu falo pras minhas clientes assim, meninas, ao invés de a gente receber uma aliança de casamento, cada um deveria receber uma bola de cristal. Não ia? Ia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Bolinha de cristal, pera lá, o que o meu marido... Ai, com legenda. Com legenda essa bola. Tinha que... Ai, o que ele não gosta? Ai, ele não gosta, eu não vou fazer. Ai, ela não gosta. Gente, você tem que falar. Tem que falar. Qual que é a dificuldade? Quando você vai numa loja, a vendedora chega e te oferece lá a roupa verde, amarela, azul, você fala, não. Não gostei. Essa cor eu já não gosto, não me mostra. Obrigada. Você já se posiciona. E quem não se posiciona acaba sendo engolido, né? Sempre. Por diversas situações, não é verdade? E aí, como é que acontece com a tua autoestima? Acabou. Não. Vai pra baixo. Você vai fazendo algo que você não quer, algo que você não tá à vontade, que você não gosta. E aí, quando você vê, passaram-se lá aquelas situações assim, nossa, eu tô há 30 anos casada, eu tô há 20 anos casada. Exatamente. Aí a doutora pergunta, e você tem uma vida sexual bacana? Como é que é a tua relação com o marido? A gente é amigo, né? Que destreza. A gente é amigo, né? E aí, o que falta? Falta dar o passo seguinte, né? Que é chegar e falar, não, peraí, estamos dispostos a resgatar. Olha, você veja bem, Pri, que momento melhor da vida para você fazer o que você quiser.
da sua vida sexual com o seu parceiro, quando os seus filhos estão criados, você está financeiramente estável, tem saúde e você ainda consegue caminhar, né? Você ainda consegue viajar. Que momento melhor da vida para você chegar pro seu parceiro e falar assim, bom, eu nunca fiz isso, mas agora eu tô a fim de fazer, né? E o que te permite ter essa liberdade com o seu parceiro? Essa cumplicidade, o que te permite? Te permite quando o seu parceiro foi verdadeiro com você durante o período que ele esteve ao seu lado, ou quando você foi verdadeira com ele. Porque quando você chega e fala isso, ele vai entender, opa, isso é uma coisa que ela está disposta a fazer realmente. A gente superou os pontos fracos, ela me entregou as situações mais fragilizadas dela, eu consegui fortalecer e ela confia em mim a tal ponto que ela chegou e falou assim, olha, agora eu estou disposta, eu quero fazer uma coisa diferente. Né? Então, essa convivência, porque não tem como a gente não linkar a questão do autoconhecimento com a autoestima, com a sexualidade, com a felicidade. É tudo conectado, né? É tudo linkado. Você vê a importância do autoconhecimento, né? Quando eu falo, às vezes, nas redes sociais, eu gosto muito de falar sobre isso, de tirar um tempo, de cuidar de você. Você veja o impacto disso. A gente tem aqui uma profissional dessa área, né? Aí, uma médica ginecologista, o impacto disso também nessa área da nossa vida, né? Então, impacta tudo, todos os setores da nossa vida quando a gente não tá legal, né? Conosco, né? Sim, não existe como. A gente não consegue oferecer alegria se a gente não tá alegre, a gente não consegue oferecer sentimentos bons se a gente não tem nutrido os nossos sentimentos bons, né? Isso é fato. Uma jabuticabeira dá jabuticaba, não dá manga, né? Então é isso. Você só vai oferecer o que você tem dentro de você. E no consultório, doutora? Quais são as queixas mais comuns, assim, que você percebe? A tua percepção em relação às pacientes, de um modo geral? Algo em comum que você vê e fala, meu Deus, todas quase passam por isso. Então, a maior parte das mulheres tem dificuldade na questão de libido, né? Tem uma baixa de libido. A maior parte das mulheres que tem relacionamento falam realmente da questão de que, doutora, o ritmo do meu marido é enorme, o meu tá lá embaixo e por mim eu me separo mesmo, eu acho que a coisa vai por esse caminho. As jovens, elas já vêm com uma questão de curiosidade, de querer se conhecer e de não ter essa facilidade porque às vezes não tem esse acesso, né? Tem as mães, por mais que, não, mas eu converso, doutora, eu dou essa liberdade para ela. Mas existe uma situação ainda de mãe e filha. Tem uma linha ali, de respeito, né? Do que falar ou não, de como eu me posicionar. E exatamente, tem uma linha que a gente não ultrapassa e que, pensando bem, a gente não deve ultrapassar. Porque no momento que você precisar chamar a sua filha para falar, não, daqui você não pode vir, você vai ter que ter essa energia como mãe, né? E as curiosidades, e são muitas, né, Pri? Essa geração é uma geração que tem uma curiosidade imensa, que tem os relacionamentos são fugazes, né? Você acha que a tecnologia, desculpa cortar, essa tecnologia, esse acesso, como você falou, na palma da mão ali, tudo que você quer, você vai ver no celular, né? Nas redes sociais, enfim, né? Você acha que isso tem facilitado o diálogo, assim, entre mãe e filha, ou, não sei, no consultório, ou você acha que, pelo contrário, estão aprendendo por conta e o diálogo, ele diminuiu? Qual que é a tua percepção, assim? Eu percebo que o diálogo diminuiu, porque essa facilidade trouxe uma sensação de satisfação por parte das meninas. Então, elas estão buscando essa informação, elas têm essa resposta e elas se satisfazem com o que elas escutam ou com o que elas leem na internet ou que as amigas falam, né? E aí vem toda aquela questão de experiência, vem toda aquela questão da maneira com que você encara a vida e que elas deixam de absorver. E aí a gente percebe, às vezes, uma geração que está vindo com um relacionamento mais frágil, né? São relacionamentos que não se sustentam numa dificuldade. Aqueles relacionamentos rápidos, assim, relacionamentos rápidos, conhece e mora junto, tchau, não deu certo. Primeira discussão. Isso. É isso? E quantas discussões vai ter, gente? Ih! Meu Deus do céu! Quem é casado e tá vendo aqui o nosso podcast? Se não tiver, por favor, eu acho que é isso que fortalece, né, doutor? Não sei se eu tô errado ou não, vocês podem deixar nos comentários, mas eu acho que os desafios que vão fortalecendo a relação, né? Muito. Claro que nem sempre a gente, né, é só alegria. Tem muitos
desafios, discussões, Sim. divergências, né? Sim. Mas eu acho que é isso que vai fortalecendo, porque é a partir daí que você aprende a respeitar os pontos de vista, né? Sim. Porque quem tá com você, às vezes tem um ponto de vista totalmente diferente. Tá tudo bem. Isso pode somar na tua vida e vice-versa, né? Exatamente. Tá tudo bem. E é bem isso. Você tá não tudo ultrapassar, né, uma determinada linha ali, discussões, determinados assuntos, eles acabam melhorando, né? Construindo esse relacionamento, né? Porque, exatamente, a gente precisa entender que nós não somos donos da sabedoria, né? E que é importante a gente escutar. Então, a gente precisa ter essa sensação. Mas, assim, as queixas são... O que eu percebo, assim, se a gente falasse... então, o que você pode falar para resumir no seu consultório de sexualidade e de ginecologia que você atende, que você faz? O que você percebe? Eu percebo o seguinte. Existe uma falta de conhecimento da mulher sobre ela mesma. Não importa a idade, não importa aonde isso vai refletir. A base é exatamente a falta desse conhecimento. Gente do céu, a falta de conhecimento, guarda isso e vamos buscar conhecimento. Agora, uma coisa que eu percebo, né, doutora, a gente já se conhece há muito tempo e eu percebo muito um tratamento, um atendimento humanizado. Porque quem nunca foi médico, né, e você entra, não tem um diálogo, não troca a palavra, eu já passei por isso, então posso falar. Em alguns. Não fala nada, você faz o exame, você não fica nem à vontade pra fazer o exame, que a gente sabe que já é horrível. Já é horrível. Né? A coleta de preventivo, você já sabe, né? Se você não fez, tem que fazer, né? Busca um profissional aí. Então, isso de ter um atendimento também humanizado, um diálogo, você entender a paciente, a história, conversar. Porque, às vezes, né, doutora, vocês são as únicas pessoas que estão ali dispostas, né, a ouvir aquele momentinho da consulta, momento que você... Nossa, eu vou aproveitar aqui, vou perguntar coisa que você não fala pra ninguém. Não é isso? É verdade. Só que tem profissionais que não acolhem, que é rapidão. Vai, nem olha, né? Já faz e você já fica, meu Deus. E sabe o que eu penso, Pri? Eu costumo falar o seguinte, que existem profissionais que não têm habilidade para lidar com isso. Que não sabem como responder às perguntas. Parece que ele fica meio Travou. assim... meu Deus. Meu Deus, como é que eu vou falar? Eu não sei o que falar. Temos ótimos profissionais, lógico, mas eu já passei por situações assim, de você entrar com aquela esperança de que você vai ser acolhido, que você vai poder fazer uma pergunta, justamente como essas que você mencionou, que as pacientes fazem, e na verdade não, é rapidão. E uma coisa, né, que é até engraçado, né? Que nem conversa antes, já vai vendo tudo ali, não fala nada, não tem nenhum diálogo, né? Eu brinco com a doutora. É muito rápida, né? Fala, poxa vida, você não vai nem me perguntar nada, você já quer que tire a roupa, né? Cria uma intimidade. Cria uma intimidade, antes, né? Poxa, já é um clima constrangedor, né, doutora? Então, isso faz a diferença, né? Você fica mais à vontade de você conversar, né? Profissionais que fazem a diferença. Isso, né? Mas isso que você tocou, esse assunto é bem legal. Então, é importante que a mulher entenda assim, ó, eu tenho o meu ginecologista, porque isso acontece, né? Porque o ginecologista é o médico de confiança da mulher, né? Os outros profissionais, me perdoem, mas é fato. É onde você chega e você passa pelo momento onde a mulher começa a menstruar, onde a mama começa a crescer, você passa pela maternidade, você faz a rotina para evitar que ela desenvolva doenças, e aí você passa pela menopausa, então a gente tem um vínculo enorme com essa mulher. Todas as fases ali, né? Todas as fases da mulher estão conosco. Só que assim, existem profissionais que são ótimos na obstetrícia, existem profissionais que são ótimos na oncologia, existem profissionais que são ótimos no trato, na coleta de preventivo, e existem profissionais que têm uma facilidade para transitar, para navegar na questão da sexualidade. E facilidade para se comunicar. Pronto. Então precisa. Você pode ter esse teu ginecologista de confiança, mas se você não se sente confortável, busca alguém. Busca alguém que você saiba que trata sobre isso, para tirar as dúvidas, para você se informar, porque é importante ter esse conhecimento. Porque eu acho que já é uma situação assim para muitas mulheres ir ao médico ginecologista, fazer um exame preventivo. É um evento, né? É todo meu Deus, uma preocupação. Para muitas é algo, né, que fica ali constrangido, né? A gente sabe que é um exame que acaba sendo um pouco invasivo, a mulher já fica meio assim, né? Tem muitas mulheres que são assim. Sim, claro. E aí imagina, você não troca nenhuma ideia, não pergunta e tá tudo bem. Até porque eu acho que essa parte emocional, ela nossa, tem um peso muito grande, né? Que ela se reflete na pessoa, né? Não é?
Quando a mulher entra, a gente já percebe. A gente já, pela maneira de sentar, de falar... Você já nota. Você já percebe, ela reflete aonde que ela está mais fragilizada. E que bom hoje que tem profissionais que podem abraçar isso, né? Nossa, e que são podem maravilhosos. esclarecer, né? Tabus que nós temos. A gente fala de conhecimento, porque quando eu pergunto para adolescente, pergunto para mulheres mais maduras, eu falo, gente, você sabe onde é o clitóris? Você sabe para que serve o clitóris? Você sabe como ele funciona? Não tem nem noção. Como é que você vai ter prazer numa relação se você não sabe onde é o teu clitóris? Para que ele serve? Como que você pega nele? Como é que você vai pedir para o teu parceiro se você não sabe informar? Né? Você guardou o tesouro, mas perdeu o mapa dele. Não chega mais nele. O tesouro tá lá perdido, entendeu? Jogou a chave, o mapa. Foi fora, né? Isso não é incomum. E, ó, uma coisa que eu quero falar... Isso é sério, hein? Isso, uma coisa que eu quero falar. A gente brinca, porque a gente tá aqui entre amigos, e que a gente quer passar justamente... Algo mais descontraído, né? Desconstruído também. Isso, pra vocês entenderem que, puxa... Tem jeito, eu tô bem na linha da normalidade, eu vou correr atrás do prejuízo, né? Mas uma coisa importante é o seguinte, não é uma crítica você não saber onde é o seu clitóris, você não saber o que são os lábios maiores ou os menores, você achar que ânus e vagina tá tudo muito ligado, não é uma crítica. Né? Apesar de hoje as informações estarem borbulhando, isso não é uma crítica, mas se torna uma crítica a partir do momento que você está nos ouvindo e você não vai buscar esse conhecimento. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de um episódio que teve do Big Brother, que teve uma prova. Agora eu não vou lembrar qual edição bem certo. Mas eu acho... Não vou falar o nome também, vai que eu falo a pessoa errada e daí, né? Mas enfim, uma das participantes fez uma prova e tem a ver exatamente com o que você tá falando. E aí ela falou que ela tava fazendo alguma coisa assim, que ela tava com medo de fazer xixi na calça durante a prova e ela colocou um absorvente interno. Ah, então. E aí as colegas falaram, não, mas não é o mesmo lugar. Então. E ela tava numa rede nacional. E era isso que você falou é muito sério, porque ela não sabia. Então, e a crítica não vai exatamente porque a mulher não sabe. Sim. Mas assim, a dica vai, gente, as informações estão aí, a gente precisa se conhecer. Você veja, essa mulher que eu não sei quem é, né? Mas essa mulher que, assim como muitas outras fizeram a mesma coisa... Uma moça jovem, né? Que você tem essa eu pelo menos olho e falo, uma moça jovem, descolada. Isso, buscando sabe tudo, entende na palma tudo. Da mão. E eu lembro que na época, não foi agora, já faz tempo. Eu lembro que na época isso levantou muito esse assunto, assim, justamente do que nós estamos falando hoje. Do autoconhecimento, que as colegas ficaram impressionadas, assim, né? Pelo que ela não sabia não distinguir. Saber, né? E aí, como que uma pessoa dessa vai atingir o máximo do prazer que ela pode ter numa relação dela com ela mesma ou com um parceiro, ou com uma parceira? Não vai, porque não se conhece. Não vai atingir. É um ponto, né? para se pensar. Então, isso é um tabu. O que acontece? É fato que o homem tem mais desejo sexual que a mulher, Pri? É fato. Sabe por quê? Porque o homem estimula isso. O homem pensa em sexo. O homem recebe no WhatsApp foto de mulheres, de bundão, peitão, que dá até uma inveja, né? Ai, como eu queria ter um peitão, uma bundona daquela. Esses grupos arquivados que vocês têm aí, pensa que a gente não sabe, né? Mas tudo bem, é como eu falei, não é aquela, mas eu dou um bom trato na que eu tenho e tá tudo certo, né? Mas assim, esses estímulos fazem com que o homem pense mais em sexo, floresça mais o sexo, tenha o sexo mais na pele. A gente não. Parece que é mais... É aquilo que você falou lá no começo, né, da entrevista lá, é bem isso. Até a criação, né? Pro menino lá, os parentes homens compartilham esse tipo de conteúdo já, na adolescência. Isso. A menina, Deus o livre. Não pode. Nossa né? Senhora. Não pode. Né? E aí o homem tem isso mais à flor da pele. Já é acostumado com aquilo, né? Parece que é mais comum pra ele do que pra mulher. E a gente ficou com isso na cabeça. E quando você recebe de uma amiga uma foto mais assim, o que você olha e você fala, você já desliga, baixa lá, será que alguém viu? Será que eu não sei o que, eu não vou ver? Né? Porque a gente fica numa preocupação, a gente perde que vão pensar? A gente perde a naturalidade. Então, uma dica legal para as mulheres é o compartilhar nudes. Brincadeira. Eu acho que compartilhar os nudes não rola, não, né? De outros, né? Não, de outros. Dos mas outros. fotos sensuais
filmes. Eu não gosto de assistir filme pornô. Eu também não. Existe uma diferença muito grande. Filme em outro momento, a e... gente pode abordar isso de pornografia e sensualidade. Mas é você assistir uma série mais sensual. Estimular, estimular o cérebro, assim. E você pensar em sexo. Quantas vezes, isso vai um desafio, se alguém quiser responder pra nós depois, quantas vezes a mulher pensa em sexo no dia? Acho que é só a pia com a louça, o filho... As coisas pra fazer e aí depois, e a janta. Pronto. E aí às 11 horas da noite, pronto. Às 11 horas da noite, quando você pensou, o teu marido pensou, agora ela vai pensar em sexo. Aí você olha e fala assim, tô morta. Nossa! E tá mesmo, né? Porque claro que tá. Muita coisa, Tô morta, olha, amanhã a gente conversa. Vira pro lado do bundão. O amanhã nunca chega. Não chega, vira, dorme, o cara fica lá, putz. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos alimentar isso também, né? Com mensagens, com fotos, com... Cuidado só com essas fotos, gente. Não são os nudes, fotos, por favor. Né, o que você recebe, assistir uma série legal, você elogiar o seu parceiro, você se insinuar. É legal você usar alguma coisa. Criar vezes... essa atmosfera, assim, né? Por exemplo, o teu parceiro fala, nossa, adoro quando você veste aquela roupa. Parece que de birra a gente não veste mais aquela roupa por muito tempo. Você já percebeu isso? A mulher, é impressionante. A gente tem uma capacidade, eu admiro, eu amo a mulher, por isso que eu quero, se existir reencarnação, eu quero voltar mulher, mulher e mulher sempre. Mas a gente tem uma habilidade. Se você tá lá nesse relacionamento, né, que a gente tá falando, que tá desconstruído e tal. O marido fala, puxa, nossa, adorei essa roupa. A mulher fala, deixa essa roupa lá no final do armário e não usa mais. Não usa mais. Por quê, né? Tem que usar. Por quê? Porque eu não vou ser submissa, ele tá querendo que você use a roupa que ele gostou. Não vou. Submissão é um assunto que a gente também pode vir a tocar, que é um assunto delicado, mas existe um contexto muito legal em cima disso, mas nós temos no nosso subconsciente, inconsciente, não. Agora a gente vai ter que liquidar com isso. Então, nada de submissão. São tantas coisas, né? Nossa, olha, eu ficaria aqui o tempo todo conversando, porque tem muito, mas muito assunto. Mas só da gente introduzir esse tema aqui do nosso podcast, eu já fico muito feliz. Eu acho que foi muito válido você que tá ouvindo a gente, você que tá vendo também aqui, né, no YouTube. Eu quero agradecer muito por você estar aqui. Deixa seu comentário, se inscreva pra você não perder nenhum episódio nosso, porque tem muita gente bacana pra passar por aqui nos próximos dias. Todo sábado às 11 da manhã tem vídeo novo pra você. E eu quero agradecer demais essa mulher maravilhosa que inspira e que deixou uma baita lição, colocou aí a sementinha. Isso. Cuida dessa sementinha pra ela florescer, né, doutora? E o pessoal dê sugestões dos assuntos que querem ouvir, né? E a gente tá aqui pra justamente isso, pra deixar a coisa mais leve. Pri, beijo no coração. Teu Insta, doutora. A gente vai pôr na tela, mas fala teu Instagram o meu também. Insta é doutora escrito Adriana Lopes. Maravilhosa. E você segue também aí o De Papo com a Pri em todas as plataformas e o @Priscila Koteski. Muito obrigada, a gente amou que vocês estiveram aqui com a gente e até o próximo De Papo com a Pri. Um beijo!